Bom dia a todos e a todas. E vamos começar pela nossa palestra, pela nossa aula de hoje. Definindo o tema, como eu falei, por demais relevante e ao mesmo tempo muito polêmico. O tema é ICMS de FAO e a responsabilidade pelo seu pagamento exclusivamente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nós não estamos tratando aqui de venda de mercadorias, bens ou serviços para contribuintes do ICMS. Não, essa parte não tem polêmica alguma. A polêmica que está ocorrendo, que está havendo, principalmente aqui no estado do Ceará, é em relação às operações que destinem a consumidores finais não contribuintes do ICMS. E nós vamos tratar desse tema a partir de agora. Eu começo pela apresentação. Meu nome é José Ribeiro Neto, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda aposentado. Atualmente sou advogado tributarista e sou mestre em Direito Constitucional e professor de várias instituições. O tema, como eu falei, ele tem como objetivo reportar a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO. Haja vista que é o preceito estabelecido na própria Constituição Federal, que é o preceito estabelecido na Lei do ICMS do Estado do Ceará, em evidente e cristalino conflito com a linha B do inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal, ou seja, a própria lei do Estado do Ceará está em conflito com a Constituição Federal ao determinar, de acordo com o artigo 30, inciso 14, da nova lei 18.665, que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO, quando destinada a consumidores finais não contribuintes do ICMS, é desses próprios consumidores finais, e não dos contribuintes remetentes situados em outros estados, como assim determina a Constituição Federal. Então, vamos lá, vamos começar a tratar de como surgiu o ICMS de FAO. Afinal de contas, o que é o ICMS de FAO? O ICMS de FAO é uma diferença que é cobrado entre o ICMS pela alíquota interestadual do estado de origem e o ICMS pela alíquota interna do estado de destino. Ou seja, essa diferença vai ficar sempre com o estado de destino, enquanto que a alíquota interestadual fica sempre com o estado de origem. Então, na verdade, há uma divisão entre o valor total do ICMS. Uma parte fica no estado de origem e a outra parte fica no estado de destino. E a Constituição Federal de 1988 estabeleceu esse ICMS de FAO apenas numa única situação. E nós vamos ver em que situação ocorreu esse ICMS de FAO. Vamos lá, está na Constituição Federal, conforme se vê na tela, que é o inciso 7º, que dizia naquela época, 1988, o seguinte: em relação às operações e prestações que destinem bens, serviços a consumidor final localizado em outro estado, aditar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Ou seja, quando o destinatário, ou seja, aquele que compra a mercadoria ou que é usuário de um serviço de transporte ou de comunicação, neste caso, este destinatário, que é sempre contribuinte do ICMS e que está localizado no estado de destino, ele vai pagar o ICMS de FAO. Enquanto que o contribuinte remetente do estado de origem paga o ICMS pela alíquota interestadual do seu estado de origem. Então, essa divisão foi estabelecida pela própria Constituição Federal. Na verdade, foi uma decisão atípica, uma decisão fora dos princípios do próprio ICMS. Como todos nós sabemos, o ICMS é um imposto que tem como objetivo, como foco, a circulação de mercadoria, ou seja, venda de mercadoria, que isso ocorre com comerciante, industrial, produtor, e também ocorre na prestação de um serviço de transporte interestadual ou na prestação de serviço de transporte intermunicipal. E, finalmente, quando ocorre a prestação de serviço de comunicação. Então, a essência do ICMS é isso, é a saída ou a prestação de um serviço. Não cabe o ICMS por ocasião da compra da entrada no estabelecimento de quem quer que seja. Então, a Constituição Federal, o legislador constituinte, na época,
decidiu fazer essa divisão de imposto com um objetivo, digamos assim, benéfico, que era de melhorar a situação dos estados mais pobres, que são chamados de estados consumidores, como, por exemplo, os estados da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Esses estados são chamados de estados consumidores, ou seja, as pessoas compram muito dos outros estados mais ricos, como os estados da região do Sul e da região do Sudeste. Então, com o objetivo de ajudar esses estados consumidores, que infelizmente são os mais pobres, eles então fizeram uma divisão do ICMS. Da seguinte forma: todas as vezes que um determinado contribuinte do estado de destino comprar mercadoria ou for usuário de serviço prestado pelo estado de origem, vai haver uma divisão desse ICMS. Uma parte do ICMS fica no estado de origem e uma parte do ICMS fica no estado de destino. Isso só acontecia quando as operações e as prestações eram destinadas a contribuinte do ICMS. E uma ressalva: esse contribuinte do ICMS é quem pagava o ICMS de FAO. Vamos passar. Ocorre que, com o passar do tempo e com a implosão da internet, o advento da internet e principalmente o surgimento daquelas empresas online, de vendas online, que as pessoas compravam produtos via internet, houve um incremento muito grande nessas compras, que geralmente eram feitas em outros estados da região Sul e Sudeste, em detrimento, inclusive, das próprias lojas dos estados de destino. Ou seja, os consumidores finais, em vez de comprar no próprio estado, estavam comprando em outros estados que forneciam essas mercadorias, muitas vezes bem mais barato do que as mercadorias do próprio estado, das próprias lojas. Eles faziam uma estratégia, digamos assim, um planejamento tributário de tal sorte que os preços deles, apesar da distância, apesar do frete, eram mais baratos do que comprando nas lojas daqui, do estado de Ceará, por exemplo, do estado de Pernambuco, da Bahia. Então houve essa explosão. E com essa explosão, a consequência principal foi bastante nefasta, em termos de arrecadação, e também foi nefasta para os próprios contribuintes, para os próprios lojistas, que deixaram de vender suas mercadorias, porque os consumidores finais estavam fazendo opção por comprar essas mesmas mercadorias em outros estados via internet. Aquelas compras online, com o surgimento, principalmente daquelas empresas como a Amazon, Alibaba, Mercado Livre, Americana, Casas Bahia e outras empresas desse mesmo estilo. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma queda na arrecadação desses estados e houve, inclusive, digamos assim, a falência de muitas empresas que não conseguiam vender seus produtos. E então, tinha que fazer alguma coisa. Então, os estados, principalmente do Nordeste, se reuniram e resolveram, então, fazer uma emenda constitucional para alterar a Constituição Federal e criar o ICMS de FAO também para consumidores finais não contribuintes do ICMS. A finalidade era fazer com que toda e qualquer operação interestadual, toda e qualquer prestação interestadual, quando destinasse a consumidor final, seja contribuinte ou não contribuinte do ICMS, houvesse uma divisão do imposto entre os dois estados, o que é justo e que, inclusive, está previsto na própria Constituição do artigo 3º, que determina que deve ser feito esse procedimento, deve ser feito todo aquele planejamento para coibir a desigualdade regional e social, ou seja, fazer com que os estados mais pobres consigam se desenvolver, de tal maneira que facilite, que melhore as condições de vida da própria sociedade, da própria população. Então, com base nisso, fizeram a emenda constitucional 87/2015 e alteraram a Constituição para criar um novo ICMS de FAO, que é o que a gente vai ver agora. Com essa emenda constitucional, a emenda constitucional 87/2015, a nova redação da Constituição Federal ficou da seguinte forma: o imposto previsto no inciso 2 do caput atenderá o seguinte: o imposto previsto no inciso 2 do caput, do artigo 155, é o ICMS, atenderá o seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado,
adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual. Então, com a emenda constitucional 87/2015, foi alterada a Constituição para criar o ICMS de FAO também nas operações de prestações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Na verdade, o próprio Constituinte se equivocou quando fizeram a Constituição de 88, porque eles já deveriam ter feito o ICMS de FAO desde aquela época. Ou seja, o ICMS de FAO já era para ter sido adotado desde 1988, que não tinha surgido nenhuma polêmica. Acontece que, na época, os estados mais poderosos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, não permitiram essa mudança do ICMS de FAO também para consumidores finais não contribuintes. Aceitaram apenas que o destinatário fosse contribuinte. Eles não queriam perder a arrecadação, está no direito deles. Mas depois, agora, com a nova emenda constitucional, eles concordaram e foi então aprovada essa nova emenda constitucional. Vamos para frente. E diz mais a nova redação dada pela emenda constitucional 87. E isso é importante e é o foco do nosso trabalho, do nosso tema, da nossa aula. Diz o inciso 8º. A responsabilidade pelo pagamento, pelo recolhimento do imposto, correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que trata o inciso 7º, será atribuída, letra A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, B, ao remetente, ou seja, o contribuinte remetente do estado de origem, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Ou seja, a emenda constitucional 87/2015 estabeleceu acerca da responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO. Em outras palavras, quem deveria pagar o ICMS de FAO? Quando o destinatário for contribuinte, é este próprio contribuinte que vai pagar o ICMS de FAO. Quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, aí já muda de figura. Quem tem que pagar o ICMS de FAO é o próprio remetente, o próprio contribuinte do estado de origem, inclusive via Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, o famoso GNRE. Ou seja, digamos assim, os constituintes derivados, quando fizeram essa emenda constitucional, eles foram até mesmo sábios e justos com os estados de destino, porque eles deram condições para que o próprio ICMS de FAO já fosse pago já por ocasião da saída do estado de origem. Ou seja, o próprio ICMS de FAO já entra na receita do estado de destino antes mesmo das mercadorias saírem do seu estabelecimento. E isso ia facilitar bastante a arrecadação do próprio estado, além de coibir a sonegação do ICMS de FAO. Vamos para frente. Todavia, nada obstante essa alteração que beneficiou todos os estados, dito consumidores, inclusive o estado do Ceará, o estado do Ceará resolveu dar um tiro no próprio pé, como eu falei antes. Em que sentido? No sentido de dizer que, na verdade, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO não é do contribuinte remetente, é do próprio consumidor final não contribuinte. Foi o que eles fizeram com a nova lei do ICMS, a lei 8.665/2023, recentemente publicada, foi publicada no final de dezembro, e determinou no artigo 12, inciso 14, o seguinte, aliás, artigo 30 da nova lei do ICMS, no inciso 14, o seguinte: são responsáveis pelo pagamento do ICMS. 14. Qualquer pessoa que, na condição de não contribuinte do imposto, consumidor final, adquira mercadoria, bem ou serviço em operações interestaduais. Ou seja, o próprio estado do Ceará, através desta nova lei do ICMS, determinou que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO será do próprio consumidor final não contribuinte, passando por cima de forma assintosa da própria Constituição Federal. E tem mais, ao determinar que a responsabilidade é do consumidor final não contribuinte, ele não estabeleceu, ele não especificou quais são as condições em que essa responsabilidade deve ser atribuída ao consumidor final. Quando a própria Constituição Federal diz o contrário. A Constituição Federal diz que o contribuinte
e o responsável pelo pagamento do ICMS é o próprio contribuinte remetente. Mas a nova lei do ICMS atribuiu essa responsabilidade para o consumidor final, não o contribuinte. Algo que não consigo entender. Por quê? Porque o próprio Estado do Ceará está deixando de lado a responsabilidade do remetente, que já deve pagar o ICMS de FAO já por ocasião da saída da mercadoria do seu estabelecimento, para deslocar essa responsabilidade e atribuir ao consumidor final, não contribuinte. O que é um absurdo. E é o que nós veremos agora, através dos argumentos todos que agora vamos apresentar contra essa cobrança pelo Estado do Ceará. E gostaria de ressaltar que a grande maioria dos outros estados, com exceção da Bahia, provavelmente Pernambuco e Alagoas, os demais estados, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO é do contribuinte remetente, seguindo o que determina a própria Constituição Federal. Mas esses estados, a seu bel prazer, e sem nenhum critério, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma motivação, quer atribuir ao consumidor final a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO. E diz mais, essa responsabilidade sequer menciona a inadimplência do contribuinte remetente. Não fala isso. Ele simplesmente diz que a responsabilidade é do consumidor final. Mas em que circunstância? Em que momento? Como é que é possível deslocar a responsabilidade do contribuinte remetente, que é o efetivo responsável pelo pagamento, como manda a Constituição, para se deslocar para o consumidor final, não contribuinte, que simplesmente não tem nenhuma relação jurídica com essa situação. Porque o consumidor final, quando ele adquire uma mercadoria, ele faz a parte dele. Ele adquire a mercadoria, paga o preço pela mercadoria cobrada na nota fiscal, e nós vamos lembrar que dentro dessa nota fiscal, dentro deste preço, está embutido todo o ICMS cobrado nessa operação. Em outras palavras, quando se elabora um preço da mercadoria, o vendedor ou o contribuinte remetente, ele coloca dentro do preço dessa mercadoria o valor do próprio ICMS, inclusive do ICMS de FAO. Então, como é que pode? Se o próprio contribuinte remetente já joga dentro do preço o imposto que ele deve pagar, e mesmo assim o Estado do Ceará está dizendo que quem tem que pagar é o consumidor final. Ou seja, está exigindo do consumidor final o pagamento do ICMS em duplicidade. Porque ele já pagou esse ICMS de FAO quando foi embutido no preço da nota fiscal. E quem recebeu esse dinheiro pelo pagamento do ICMS de FAO foi o próprio contribuinte remetente. Aí cabe a ele agora repassar esse imposto que ele reteve, como se fosse um substituto tributário, repassar para o estado de destino. Porque é ele que está com esse dinheiro pago pelo consumidor final. Então é isso que eu não consigo entender. Mas vamos ver os nossos argumentos contra essa cobrança do ICMS de FAO do consumidor final, não contribuinte, como pretende, como quer o Estado do Ceará. Vamos para frente. Aqui são os argumentos que nós vamos apresentar para mostrar o absurdo dessa cobrança feita pelo Estado do Ceará através da nova lei do ICMS. Algo que até hoje eu não consigo entender e que, volto a repetir, é um tiro no próprio pé. Por quê? Porque na medida em que ele deixa de cobrar do contribuinte remetente para cobrar do consumidor final, é óbvio, é lógico que o consumidor final vai se revoltar contra essa cobrança. Ele não vai se conformar. E por que ele não vai se conformar? Porque ele já pagou esse imposto dentro do preço da mercadoria. Então como é que ele vai pagar novamente esse imposto quando a mercadoria chegar na residência dele, no domicílio dele ou no estabelecimento que for pessoa jurídica? Tem sentido isso? O nosso ordenamento jurídico não permite o enriquecimento sem causa, no caso do próprio contribuinte remetente, porque o contribuinte remetente, na medida em que ele não paga o ICMS de FAO, ele está ficando com o dinheiro que ele cobrou dentro da nota fiscal do consumidor final, relativo ao ICMS de FAO. Mas o Estado do Ceará não está nem aí. Quer cobrar assim mesmo, mesmo sabendo que é um imposto em duplicidade. Então, vamos para os argumentos. O primeiro desses argumentos é o mais importante de todos. É o que a gente trata do supremacia das normas constitucionais, que é o critério hierárquico. Na vida militar também existe o que se chama de hierarquia, onde o oficial mais graduado
manda no menos graduado. Ou seja, o menos graduado tem que observar, tem que obedecer o que determina o oficial mais graduado. Assim, o tenente deve obedecer o major deve obedecer o coronel deve obedecer o general e por aí vai. A mesma regra, o mesmo princípio se aplica ao mundo do direito. Só que, neste caso, a hierarquia se aplica às normas. Todos nós sabemos que as normas são aqueles atos e condutas estabelecidas para que a sociedade cumpra, para que ela observe. Por exemplo, uma norma da lei penal que diz que matar alguém, a pessoa pega uma pena de 12 a 30 anos de cadeia, é uma norma. Então, nós temos esse critério de normas, em que a mais alta prevalece sobre a menos alta. Então, o Hans Kelsen, que é considerado o papa do direito, o que Einstein é para a física, o Hans Kelsen, que é um jurista austríaco, ainda do século XIX, ele criou a teoria do ordenamento jurídico e a teoria da supremacia da Constituição Federal, onde ele criou uma pirâmide em que, no vento dessa pirâmide, ou seja, na parte de cima dessa pirâmide, estão as normas mais importantes, que estão, no caso, as normas constitucionais. Abaixo da Constituição Federal estão as normas infraconstitucionais, como leis ordinárias, leis complementares, decretos legislativos, medidas provisórias. Abaixo dessas leis existem os decretos, abaixo dos decretos existem as outras normas chamadas normas infralegais, como instrução normativa, nota explicativa, portaria e por aí vai. Portanto, essas normas, elas têm uma hierarquia. E, uma vez sendo uma norma constitucional, nenhuma norma infraconstitucional, ou seja, inferior à Constituição, pode prevalecer sobre ela. Então, no caso concreto, a própria Constituição Federal estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO é exclusivamente do contribuinte remetente. Isso está na própria Constituição Federal, de forma cristalina e explícita. E sem nenhuma barganha. Simplesmente a Constituição Federal diz: no caso de destinação de mercadorias para consumidores finais não contribuintes do ICMS, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO é exclusiva do contribuinte remetente. Portanto, esta lei do Ceará está afrontando de forma assintosa a própria Constituição Federal. Eu confesso que eu nunca vi algo tão cristalino de afronta, de desobediência contra uma norma constitucional. E o mais absurdo é que aquilo que a Constituição Federal estabeleceu, ela o fez em benefício do próprio Estado do destino. Como eu falei antes, ao determinar que a responsabilidade é do contribuinte remetente e que o imposto deve ser pago por ocasião da saída do estabelecimento do contribuinte remetente, isso ajuda a própria receita dos estados de destino. Por quê? Porque esse ICMS de FAO já deve ser recolhido em favor do estado de destino antes mesmo das mercadorias chegarem no seu território. Então, como é que explica isso? Por que o Estado do Ceará faz tanta questão de cobrar o ICMS de FAO dos consumidores finais, em vez de cobrar dos contribuintes remetentes, mesmo quando os contribuintes remetentes não pagam o ICMS de FAO? É algo que eu confesso, eu não consigo entender, porque foge à lógica jurídica, foge ao bom senso, foge, enfim, à justiça fiscal. Isso não é justiça fiscal. E o pior, a Secretaria da Fazenda sabe disso. Os legisladores que fizeram essa nova lei do ICMS sabem disso. Sabem que eles não estão fazendo justiça fiscal. Eles estão punindo de forma sem nenhuma motivação os consumidores finais. Como eu falei, o consumidor final, quando ele faz um contrato de compra e venda de uma mercadoria com um contribuinte remetente, ele faz a parte dele. Ele compra a mercadoria, paga o preço pela mercadoria e simplesmente fica aguardando receber essa mercadoria. Ele faz a parte dele, não tem mais nada a fazer, ele não dá nada a ninguém. Inclusive, o imposto que está dentro da nota fiscal é pago por ele e é entregue ao contribuinte remetente. E ao contribuinte remetente tem a obrigação,
a observância de pagar esse imposto que ele recebeu do consumidor final. Então, se esse contribuinte rematante se torna inadimplente e não paga o imposto, é dele que o Estado Ceará deve cobrar. E essa cobrança não é difícil. Pode ser até mesmo, digamos assim, via carta, com aviso de recebimento, basta lavrar o auto de infração e mandar para o contribuinte remetente. A própria nota fiscal, adquirida pelo consumidor final, que está no sistema de informática da Secretaria da Fazenda, já contém todos os dados desse contribuinte remetente. Basta enviar a correspondência para esse contribuinte remetente, alertando que ele deixou de pagar o ICMS de FAO, lavra o auto de infração, cobra o imposto e cobra também a multa pela infração que ele cometeu ao não pagar o ICMS de FAO. Então, tudo isso vem em benefício do Estado do Ceará. Mas por que a Cefaz está fazendo isso? Eu não entendo. Vamos agora para o segundo argumento. Vamos lá. Pronto. O segundo argumento é o mais, digamos assim, incontroverso de todos. É um argumento que bate na veia, que bate de forma frontal contra a própria lei do ICMS do Estado do Ceará, que atribui a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO ao consumidor final, não contribuinte, ao convênio 236/2021. Este convênio 236/2021, ele tem como finalidade, como objetivo, simplesmente estabelecer todos os procedimentos em que o ICMS de FAO deve ser apurado e recolhido pelo contribuinte remetente, bem como todos os procedimentos para que o Estado de destino, como por exemplo o Estado do Ceará, faça a cobrança desse imposto, inclusive via lavatura de auto de infração, via notificação, sempre contra o contribuinte remetente. E este convênio 236/2021 foi ratificado e incorporado à legislação tributária do Estado do Ceará, tornando-se impositivo as suas regras, as suas cláusulas. Ou seja, na medida que o Estado do Ceará incorporou e ratificou o convênio 236/2021, automaticamente ele tem a obrigação de observar essas regras. E o que diz essas regras do ICMS de FAO relativo ao convênio 236/2021? Vamos ver essas regras agora. Então aqui nós temos, pessoal, a íntegra do próprio convênio. E o que é que diz a ementa deste convênio? Diz o seguinte: dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadoria, bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Então a própria ementa já determina que se trata dos procedimentos que devem ser observados tanto pelos estados de destino, como pelo contribuinte remetente relativo ao ICMS de FAO. E qual foi o fundamento, os fundamentos para criar este convênio? Porque, como todos nós sabemos, os convênios são editados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse Conselho Nacional de Política Fazendária é formado por todos os secretários de Fazenda dos estados e mais o representante do Ministério da Fazenda ou da Economia da União. Então, há um documento que é elaborado por todos esses secretários da Fazenda, e justamente para facilitar a vida deles, para melhorar a situação deles, para cobrar esse imposto e também para fiscalizar a cobrança desse imposto. Então, eles criaram essas regras e o Estado do Ceará ratificou, incorporou este convênio, para dizer que, tudo bem, este convênio nós ratificamos, incorporamos, portanto, vamos seguir suas regras, vamos seguir suas cláusulas. Mas qual foi o fundamento de validade deste convênio? Porque todos nós sabemos que uma norma tem um fundamento de validade, algo que determine que ela exista. E o fundamento de validade deste convênio está justamente na própria Constituição Federal, lá naquele famoso artigo 155, incisos 7º e 8º do parágrafo 2º, sobre o ICMS de FAO. Então, ele teve como fundamento a própria Constituição Federal. Teve também como fundamento, conforme se observa aqui, o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata do ICMS de FAO e do compartilhamento desse imposto entre os estados de origem e o estado de destino. Outro fundamento,
A própria Lei Complementar 190/2022, que trata das operações sobre o ICMS de FAO, e, finalmente, outro fundamento de validade não menos importante, são os artigos 102 e 199 do CTN. Esses artigos 102 e 109 do CTN, do Código Tributário Nacional, estabelecem a existência de convênio entre os estados para facilitar a cobrança dos impostos nas operações interestaduais. Ou seja, o caso do ICMS de FAO é uma operação interestadual, é uma prestação interestadual. E esse dispositivo determina a existência de convênio para que os estados celebrem entre si convênio para facilitar a cobrança, a fiscalização do imposto. Ou seja, o próprio convênio 236/2021 deu todos os direcionamentos, todas as regras sobre como se deve apurar, cobrar o imposto ICMS de FAO. Vamos começar pela primeira cláusula. Nas operações e prestações que destinam mercadoria, bens e serviços a consumidor final, não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação, deve ser observada as disposições previstas neste convênio. Ou seja, a cláusula primeira determina que a sua finalidade é estabelecer as regras, os procedimentos sobre como deve ser apurado e cobrado o ICMS de FAO. Aí vem o parágrafo primeiro. O remetente da mercadoria ou do bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte de imposto, é contribuinte em relação ao imposto correspondente à diferença, ou seja, ao ICMS de FAO, nas operações ou prestações que destinam mercadoria, bens e serviços ao consumidor final. Ou seja, o parágrafo 2º já diz com todas as letras que o contribuinte remetente é o responsável pela apuração e recolhimento do ICMS de FAO. Parágrafo 2º. O local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do DIFAL e da definição do estabelecimento responsável é o do estabelecimento do remetente, quando o destinatário ou tomador na operação ou prestação interestadual não for contribuinte do ICMS. Então, ele está dizendo com todas as letras que o local do início da operação é o estabelecimento do próprio contribuinte remetente. É lá que começa, que dá origem à cobrança do ICMS de FAO. Na hora que o contribuinte remetente emite nota fiscal e dá o deslocamento da mercadoria, sai do seu estabelecimento, é neste local que, para todo efeito, é considerado o momento em que o ICMS de FAO deve ser cobrado. Cláusula 2ª. Nas operações que se trata este convênio, o contribuinte que as realizar deve. Veja bem, a própria cláusula 2ª já está dizendo qual é o papel, qual é a função do próprio contribuinte remetente. O que é que ele deve fazer? Ele está explicando aqui com todas as letras. Vamos lá. Inciso 1. Se remetente de mercadoria ou do bem. A. Utilizar a alíquota interna prevista na unidade federal de destino para calcular o ICMS total devido na operação. Ou seja, quando se calcula o ICMS de FAO, é preciso que se tenha a alíquota interestadual, que é a alíquota do próprio estado de origem, que pode ser 4% se a mercadoria for importada do exterior, aí ele paga 4% na operação interestadual, 7% no caso das operações realizadas pelos estados da região sul e sudeste, menos o estado do Espírito Santo, e 12% quando as operações realizadas pelos estados da região norte, nordeste e centro-oeste, mais o estado do Espírito Santo. Então, essas três alíquotas são chamadas de alíquotas interestaduais. E essas alíquotas interestaduais é cobrada pelo contribuinte remetente em favor do estado de origem. Então, o estado de origem vai receber o ICMS relativo a essas alíquotas. E ele também deve saber, o contribuinte remetente, qual é a alíquota interna do estado de destino do consumidor final que está comprando a mercadoria dele. Se no caso for o estado do Ceará e a mercadoria tiver como alíquota interna 20%, então cabe a este contribuinte remetente calcular o ICMS de FAO. E é um cálculo simples. O que é que ele faz? Ele pega a alíquota interna, se for, por exemplo, 4%, ele vai diminuir, deduzir da alíquota interna, do estado de destino, que no caso é 20%. Então nós temos 4% alíquota interestadual e 20% alíquota interna.
fazendo a dedução, o Estado de destino vai ficar com 16% do ICMS. Veja o benefício que o Estado de destino está tendo nesta operação. Enquanto o Estado de origem fica apenas com 4%, o Estado de destino, que é onde fica o comprador, fica com a maior parte do ICMS, que é 16%. Se a alíquota for 7%, você deduz 7 menos 20, vai dar 13%. O Estado de destino fica com 13%. Finalmente, se a alíquota for 12%, neste caso, o Estado de destino vai ficar apenas com 8%. Isso acontece mais entre as regiões sul e sudeste. Por exemplo, o Estado de São Paulo vendendo mercadoria para o Estado de Minas Gerais. Nesse caso, vai ser a alíquota de 12% do Estado de São Paulo e 20% do Estado de Minas Gerais, fazendo a dedução 8% para Minas Gerais e 12% para São Paulo, para chegar a 20%. Portanto, o próprio convênio já diz para o contribuinte remetente como é que ele deve apurar o ICMS de FAO, utilizando sempre as duas alíquotas, a interna e a interestadual. Vamos agora para a letra B. O que é que diz a letra B? Utilizar a alíquota interestadual previsto foi o que eu acabei de falar. Vamos para a alíquota C. Recolher para a unidade federada de destino o imposto correspondente ao ICMS de FAO, pessoal. Isso está aqui escrito com todas as letras. Cabe ao contribuinte remetente, depois que apurar o ICMS de FAO, recolher esse ICMS de FAO ao Estado de destino por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, a GNRE. Vamos para frente. Parágrafo primeiro. A base de cálculo do imposto de que tratam os incisos 1 e 2 do CAP é única e compreende e corresponde ao valor da operação ou o preço do serviço, observando o artigo 13 da Lei Complementar 87. Ou seja, ele está simplesmente dizendo que quando o contribuinte remetente for fazer o cálculo do imposto numa operação interestadual, ele deve considerar a mesma base de cálculo. Por exemplo, se a base de cálculo do produto for equivalente a R$1.000, e se a alíquota, por exemplo, do Estado de São Paulo for 7%, ele vai pagar 70% para o Estado de São Paulo. E no caso do Ceará, como a alíquota é 20%, ele vai pagar a dedução, o ICMS de FAO, que é 20 menos 7, 13%. Então, esses 13%, ele vai jogar em cima também da mesma base de cálculo, ou seja, dos R$1.000, que vai dar R$130. Portanto, o próprio convênio diz, contribuinte remetente, você deve utilizar a mesma base de cálculo, tanto para cobrar o ICMS pela alíquota interestadual do Estado de São Paulo, do Estado de origem, como a alíquota interna, ou melhor, o ICMS de FAO do Estado de destino, no caso do Estado do Ceará, que é 13%. Então, São Paulo, no caso daquele exemplo de R$1.000, vai ficar com R$70, e o Estado de São Paulo, no mesmo exemplo dos R$1.000, a mesma base de cálculo, vai ficar com R$130. Isso já demonstra que dentro da mercadoria, dentro do preço, está o ICMS embutido, que o próprio consumidor final paga dentro da nota fiscal. Então, se o consumidor final paga o ICMS de FAO, paga a alíquota interestadual, dentro da mesma base de cálculo, dentro da mesma nota fiscal, então como o Estado do Ceará quer cobrar o ICMS de FAO do consumidor final? Claro que é uma típica cobrança em duplicidade. Daí a revolta dos consumidores finais com essa cobrança que o Estado do Ceará vem fazendo ultimamente. O que é um absurdo. Vamos para frente. Parágrafo 5º. Os benefícios fiscais de redução de base de cálculo ou de isenção do ICMS autorizados por convênio ou nos termos da Lei Complementar 170 de 2017, 160 de 2017, implementada na respectiva unidade, devem ser considerados para apurar o ICMS de FAO. O que é que ele está querendo dizer com isso? Como todos nós sabemos, os benefícios fiscais e as isenções são concedidos por convênio ou por leis dos estados, desde que é autorizado pela Lei Complementar 160. Então, quando, por exemplo, o Estado do Ceará concede uma isenção numa operação interestadual de uma determinada mercadoria, significa dizer que o contribuinte remetente do Estado de origem não vai precisar pagar o ICMS de FAO para o Estado do Ceará, porque o Estado do Ceará diz que nessa operação há uma isenção de ICMS. Ou,
Se a mesma mercadoria tiver uma redução de base de cálculo, cabe ao contribuinte remetente calcular o imposto considerando a redução da base de cálculo concedida pelo Estado de destino. E a recíproca verdadeira em relação aos estados de origem. Em outras palavras, se no estado de origem, numa operação interestadual, houver uma isenção, então não pode o contribuinte remetente cobrar o ICMS pela alíquota interestadual. Por quê? Porque o próprio estado de origem está dizendo que nessa operação há isenção do ICMS. Então, o contribuinte remetente não vai pagar o ICMS pela alíquota interestadual ao estado de origem. E se o estado de origem também conceder uma redução de base de cálculo, neste caso, o contribuinte remetente, quando for calcular o ICMS devido ao estado de origem pela alíquota interestadual, ele deve aplicar a redução da base de cálculo sobre aquela mercadoria. Então é isso que essa cláusula está dizendo. Ou seja, quando se tratar de operações que destinam mercadoria, bens e serviços a consumidor final não contribuinte, há que se observar os benefícios fiscais concedidos nessas operações ou nessas prestações. E ele vai ter que calcular como é esse benefício, se é uma redução de base de cálculo, se é uma isenção ou se é um grado presumido, ou qualquer outro tipo de benefício fiscal. Continuando. Cláusula terceira. O crédito relativo às operações de prestações anteriores deve ser deduzido do débito do imposto devido à unidade federal de origem, observado o disposto na Lei Complementar 87/96. O que ele está querendo dizer com isso, das operações, é para seguir a regra do princípio da não cumulatividade. Ou seja, quando o contribuinte remetente for fazer a apuração, ele é obrigado a observar o crédito que aquele contribuinte tem direito para ele deduzir. Então, este crédito, quando o contribuinte for fazer o cálculo, se ele tem direito a esse crédito, ele deve deduzir e calcular o imposto que ele deve. É isso que diz essa cláusula. Vamos para frente. Cláusula quinta, pessoal. Vamos lá, cláusula quinta. O recolhimento do DIFAL, a que se refere a linha C do inciso 1 e 2 do caput, a cláusula segunda, deverá ser efetuado por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Isso aqui eu já falei. Toda vez que o contribuinte remetente apurar o imposto DIFAL devido ao estado de destino, ele deve recolher esse imposto via GNRE. E tem mais, esse imposto deve ser recolhido antes mesmo da saída da mercadoria do seu estabelecimento. E isso vai ajudar, vai facilitar a própria arrecadação, a própria receita do estado de destino, que recebe o imposto antes mesmo da mercadoria chegar no seu território. Isso é uma das coisas que a própria Constituição Federal fez em favor do estado de destino. E que agora o Estado Federal está querendo deixar isso para trás. O Estado Federal está desprezando esse benefício que foi concedido pela própria Constituição Federal. Porque isso é um prêmio para o Estado do Ceará, para os estados de destino. Já tem o imposto pago antes mesmo da mercadoria sair do estabelecimento do contribuinte remetente. É isso que o Estado Federal está desprezando. É essa polêmica que o Estado Federal está criando. Parágrafo primeiro. O documento de arrecadação deve mencionar o número da respectivo documento fiscal. Ou seja, toda vez que o contribuinte remetente emitir a GNRE, lá no campo específico desse documento, a GNRE, ele deve citar o número da respectiva nota fiscal daquela mercadoria. Se ele está vendendo, por exemplo, uma televisão via internet, na nota fiscal relativa à venda dessa televisão, ele deve colocar o número dessa nota fiscal na própria GNRE, para poder casar o valor do DIFAL pago para a respectiva mercadoria que foi adquirida pelo consumidor final. Vamos passar. Parágrafo segundo. O recolhimento do DIFAL, decretado do parágrafo 4 da cláusula segunda, deve ser feito em documento de arrecadação ou GNRE distinto, a critério da Unidade Federal de Destino. Ou seja, para cada operação, para cada prestação, deve o contribuinte remetente recolher esse imposto em GNRE diferente, distinto. Vendeu a mercadoria A, novo GNRE. Vendeu a mercadoria B, outro GNRE. E por aí vai. Continuando. A critério da Unidade Federal de Destino, na prestação de serviço de FAO a que se refere a alíquota, poderá ser recolhido no prazo previsto no parágrafo 2º da cláusula 6ª, observado e disposto no parágrafo 3º da cláusula 6ª, independentemente de inscrição estadual. O que ele está querendo dizer com isso? No caso do pagamento do ICMS de FAO, o contribuinte remetente poderá ter, a critério do Estado de destino, um prazo para recolher. Normalmente, o recolhimento desse prazo é de 15 dias depois da saída da mercadoria. Desde que ele tenha inscrição no Estado de destino.
ou desde que ele solicita autorização para recolher esse imposto no prazo determinado na legislação, que é de 15 dias. Ou seja, se ele tiver essa autorização, ou se ele for inscrito junto ao estado de destino, ele poderá recolher esse imposto 15 dias depois da saída do seu estabelecimento, em vez de ele recolher já por ocasião da saída. Isto se ele tiver autorização do estado de destino. Parágrafo 4º. Caso as informações relativas à data de saída ou do início da prestação de serviço não sejam informadas nos documentos fiscais eletrônicos, será considerada a data de emissão do documento fiscal como data da saída, ou seja, quando se emite a nota fiscal, tem duas datas na nota fiscal. A data da emissão e a data da saída. Então, se não tiver a data da saída, será considerada a data da emissão da nota fiscal como fato gerador, como momento da ocorrência, para efeito de cálculo desse semestre de FAO. Vamos para frente. Cláusula 6ª. A critério da Autoridade Federal de Destino, e conforme dispuser a sua legislação tributária, poderá ser exigido ou concedido ao contribuinte localizado na Unidade Federal de origem inscrição no Cadastro Geral da Fazenda. Ou seja, a critério do Estado de destino, por exemplo, o Estado do Ceará, o contribuinte remetente pode pedir ao Estado do Ceará para que ele seja inscrito no próprio CGF da Secretaria da Fazenda, porque ele é contribuinte remetente que vende mercadoria para o Estado do Ceará para consumidor final. Então ele pede essa inscrição e, ao obter essa inscrição, todas as vezes que ele emitir a nota fiscal, ele deve colocar o número dessa inscrição no Estado do Ceará, para que facilite a fiscalização por parte do Estado do Ceará para saber se ele está pagando ou não o ICMS de FAO. Portanto, pessoal, isso aqui é mais uma prova de que é a obrigação do contribuinte remetente pagar o ICMS de FAO. Porque na medida que ele tem inscrição no Cadastro Geral da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de colocar dentro da nota fiscal o número dessa inscrição, e depois, para que o Estado do Ceará verifique que aquele ICMS de FAO foi pago ou não, cabe então esse Estado do Ceará fiscalizar este contribuinte remetente que deixou de pagar o ICMS de FAO. É isso que diz essa cláusula. Parágrafo 2º. O contribuinte inscrito nos termos da cláusula deve recolher o ICMS de FAO previsto na linha C no 5º dia do mês subsequente. Ou seja, o contribuinte que tiver inscrição no CGF da Cefaz tem um prazo mais elástico para pagar o ICMS de FAO, que é o 5º dia do mês subsequente. Ou seja, se ele vender a mercadoria no dia 1º, digamos assim, de abril que está chegando, ele só vai recolher no dia 5 de maio, que é o 5º dia do mês subsequente. Portanto, é mais um prazo que o Estado de Destino está concedendo ao contribuinte remetente para que ele faça o pagamento do ICMS de FAO. Vamos para frente. Parágrafo 3º. A inadimplência, e aqui é a coisa mais importante, pessoal, é o foco do nosso trabalho, é o foco da nossa aula. O que é que diz o parágrafo 3º? A inadimplência, ou seja, a falta de recolhimento do ICMS de FAO por parte do contribuinte remetente, inscrito em relação ao ICMS de FAO, a que se refere à linha C dos incisos 1 e 2, da cláusula 2ª, ou a irregularidade em obter a inscrição estadual, faculta a Unidade Federada de Destino exigir o ICMS de FAO seja recolhido na forma da cláusula 5ª, ou seja, por ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento remetente. Então, o que é que esse parágrafo 3º está dizendo? Está dizendo que, no caso do contribuinte remetente deixar de recolher o ICMS de FAO, naquele prazo previsto na legislação, que pode ser 15 dias depois da saída, ou no 5º dia do mês subsequente à da operação da prestação, neste caso, caberá ao Estado de Destino cobrar desse contribuinte remetente o ICMS de FAO não recolhido no prazo regulamentar, e cobrar de imediato. E tem mais, quando ele se torna inadimplente, ele perde aqueles prazos legais previstos na legislação. Ele passa, então, a ser cobrado sempre que ele der saída da mercadoria do próprio estabelecimento. Por quê? Porque o Estado do Ceará perdeu confiança nele, ou o Estado de Destino perdeu confiança nesse contribuinte, e ele não vai mais poder pagar naqueles prazos legais. Ele agora vai ter que pagar a partir da saída da mercadoria do seu estabelecimento.
Isso é o quê? Isso é uma espécie de punição para o contribuinte remetente que deixou de pagar em dia o ICMS de FAO. Parágrafo 4º. Fica dispensado de nova inscrição estadual ou distrital contribuinte inscrito na condição de substituto tributário. O que ela está querendo dizer com isso? Existem determinadas empresas, determinados contribuintes de outros estados, que têm inscrição estadual aqui, porque eles são substitutos tributários. Por exemplo, empresas que fabricam cimento, Pernambuco, e tem inscrição aqui no Ceará como contribuinte substituto, porque o cimento é uma mercadoria que fica sujeita à substituição tributária. Então, se esse contribuinte, fabricante de cimento, tiver inscrição como substituto tributário aqui, ele fica dispensado de pedir nova inscrição para pagar o ICMS de FAO. Porque ele pode vender, por exemplo, cimento para uma empresa de construção civil. Se ele vender cimento para uma empresa de construção civil que vai fazer um prédio, uma residência, uma ponte, um viaduto, ele tem a obrigação de recolher o ICMS de FAO ao estado de destino. Por quê? Porque se trata de venda para não contribuinte do ICMS, que é consumidor final. Então, ele vai precisar da mesma inscrição do seu ICMS como substituto e recolher o ICMS de FAO ao estado de destino. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, o contribuinte para recolher de FAO foi o que eu acabei de falar. Ou seja, quando ele for contribuinte substituto, ele utiliza a própria inscrição dele no cadastro da Fazenda para colocar na nota fiscal de venda de bens para o ativo mobilizado ou de venda para uso ou consumo para não contribuinte do ICMS, para consumidor final não contribuinte do ICMS. Vamos para frente. Cláusula 7ª. O contribuinte de FAO, de que trata ali na sede do inciso 2 da cláusula 2ª, situado na unidade federada de origem, deve observar a legislação da unidade federada de destino da mercadoria ou de bem ou de serviço. Parágrafo único. As unidades federadas de destino podem dispensar o contribuinte das obrigações acessórias. O que é que ele está querendo dizer com isso? Essa cláusula determina que o contribuinte remetente, todas as vezes que for fazer uma operação de venda para não contribuinte, consumidor final, ele deve observar a legislação do estado de destino. Tanto para calcular o imposto pela alíquota interna do estado de destino, como para verificar se tem algum benefício, alguma isenção, alguma redução de base de cálculo também para calcular o imposto. Ou outros mandamentos que estiver previstos na legislação do Estado. Inclusive os prazos para recolhimento. Porque se ele tiver, por exemplo, conforme a legislação do Estado de destino, algum prazo para recolher, no 15 dias depois da saída, ou a partir do 5º dia do mês subsequente, então ele deve observar o que está na legislação do Estado de destino. Cláusula 8ª. A fiscalização, aqui também é importantíssimo, pessoal, que está no foco da nossa aula. A fiscalização do estabelecimento contribuinte situado na unidade federada de origem pode ser exercida de forma conjunta ou isolada pelas unidades federadas envolvidas nas operações ou prestações, condicionada à administração tributária da unidade federada de destino a credenciamento prévio junto à unidade federada de origem. O que é que ele está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte: todas as vezes que algum estado de destino pretenda fiscalizar o contribuinte remetente do estado de origem, tem que haver, digamos assim, um convênio entre esses estados para que o estado de origem dê autorização ao estado de destino para que ele fiscalize aquele contribuinte remetente relativamente ao ICMS de FAO. Então, ele precisa de uma autorização prévia. Quando o estado de destino pede essa autorização, cabe ao estado de origem conceder ou não essa autorização prévia. Vamos para frente. Fica dispensado o credenciamento prévio na hipótese de fiscalização exercida sem a presença física da autoridade fiscal no local de estabelecimento a ser fiscalizado. Pronto, pessoal. Aqui é o foco principal da nossa aula, que é a possibilidade do estado de destino fiscalizar o contribuinte remetente de forma não presencial. Não presencial, ou seja, ele não precisa deslocar os seus servidores, seus auditores fiscais até o estado de origem para fiscalizar o estabelecimento remetente que deixou de pagar o ICMS de FAO. Não há essa necessidade. E tem mais, se tratar de fiscalização não presencial, ou seja, via online,
não precisa de autorização prévia do estado de origem. Não há a menor necessidade dessa autorização. E por quê, pessoal? Porque aqui não há necessidade do estado de origem autorizar o estado de destino para fiscalizar e cobrar o ICMS de FAO não pago. Porque o ICMS de FAO é devido ao estado de destino. O imposto é devido ao estado de destino. O imposto é do estado de destino. Então ele não precisa da autorização do estado de origem para cobrar o imposto que é dele mesmo. E essa cobrança pode ser feita, inclusive por carta, com aviso de recebimento pelo correio, através de remessa expressa até o contribuinte remetente, que pode ser feito de duas formas. Ou mediante notificação, cobrando o ICMS de FAO de forma espontânea, sem cobrança de multa, dando um prazo para que ele recolha esse imposto de forma espontânea, ou então por meio de auto de infração, com a cobrança da multa punitiva, pela inadimplência, pela infração que aquele contribuinte remetente praticou. Então, está aí, pessoal. O convênio ICMS 236/2021 estabeleceu todos os procedimentos para que o estado de destino, no caso de cobrar o ICMS de FAO, ele estabeleça todos os procedimentos para que essa cobrança seja feita, inclusive sem necessidade da autorização prévia do estado de origem. Basta que o contribuinte remetente seja inadimplente, deixe de pagar o ICMS de FAO nos prazos previstos na legislação, para que o estado de origem, ou melhor, para que o estado de destino faça essa cobrança de forma não presencial, via carta, ou até mesmo através das mídias sociais, como e-mail, que é permitido. Basta que tenha essa correspondência, cobrando esse imposto do contribuinte remetente. E ao cobrar esse imposto do contribuinte remetente, ele vai ficar a aguardo para que o contribuinte remetente pague esse imposto, que, aliás, ele está em poder dele. Esse imposto foi pago pelo consumidor final. O dinheiro, o consumidor final repassou para o contribuinte remetente. Cabe agora a esse contribuinte remetente, uma vez que ele ficou de posse desse dinheiro pago pelo consumidor final, repassar para o estado de destino. Se o contribuinte remetente não paga esse ICMS de FAO, ele está cometendo uma dupla infração. Primeiro, está prejudicando o consumidor final, que passou para ele o dinheiro do ICMS de FAO, e está prejudicando o estado de destino, cujo imposto ele tem a obrigação de repassar. Portanto, estão aqui todas as diretrizes, todos os procedimentos para que o estado de destino faça o seu dever, que é cobrar o ICMS de FAO de quem deve. E quem deve é sempre o contribuinte remetente. Observem aqui, pela cláusula que nós acabamos de ler, que em momento algum, o convênio cita, menciona, faz referência ao consumidor final não contribuinte. E por que o convênio não fez isso? Porque a relação jurídica que se estabelece aqui não atinge o consumidor final. Porque o consumidor final não deu causa à infração, ele não praticou nenhuma infração. Mas como eu falei isso várias e várias vezes, o consumidor final fez a parte dele, comprou o produto, pagou pelo produto, ficou a guarda de receber esse produto, de receber essa mercadoria. E no caso do contribuinte remetente não pagar o ICMS de FAO, ele não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é exclusiva do contribuinte remetente. Até porque ele mesmo já passou esse dinheiro para o contribuinte remetente. E esse dinheiro está de posse dele, ele deve simplesmente repassar para o estado de destino. Agora, cobrar do consumidor final, com que fundamento, com que argumento? Porque a lei nova do Estado assim estabeleceu, a revelia da Constituição Federal, a revelia do próprio convênio, a revelia, inclusive, da Lei Complementar Candy, que trata das regras gerais do ICMS, que o Estado Federal também deve observar. Enfim, a revelia de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Simplesmente o Estado Federal, de forma arbitrária, decidiu que quem tem que pagar é o consumidor final. De forma arbitrária. Infelizmente. Vamos para frente. Vamos agora, pessoal, apontar o terceiro argumento contra a cobrança do ICMS de FAO de consumidor final não contribuindo pelo Estado do Ceará. Porque o nosso foco, a nossa aula, é a lei nova do Estado do Ceará que está cobrando de forma indevida, inconstitucional, o ICMS de FAO do consumidor final não contribuinte. Então, o que é que diz mais esse argumento? Trata do momento da ocorrência do fato gerador
relativo ao ICMS de FAO. O ICMS, pessoal, é um imposto que apresenta 5 critérios dentro da sua regra matriz de incidência. Esses critérios são critério material, que é aquele relativo às hipóteses de incidência, ou seja, aquelas hipóteses de incidência previstas na lei, como, por exemplo, saída de mercadoria, prestação de serviço de comunicação, prestação de serviço de transporte. Critério pessoal, que é o sujeito ativo e o sujeito passivo. O critério temporal, que é o momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, o momento em que ocorre a saída de uma mercadoria, o momento em que ocorre a prestação de um serviço. Temos um quarto critério, que é o critério quantitativo, que é aquele que calcula a base de cálculo e a alíquota correspondente. Então, esses critérios é que estabelecem as regras matrizes de incidência do ICMS. E nós estamos tratando aqui do critério temporal, o momento em que aquela hipótese de incidência se concretiza. E este critério temporal, este momento de ocorrência do fato gerador do ICMS de FAO, nós vamos apresentar agora. Está na própria lei complementar 87/1996, que é a Lei Candir, está também na própria lei do ICMS do Estado do Ceará. O momento da ocorrência do fato gerador do ICMS de FAO. E qual é este momento? Ele aponta 2 momentos. Vamos lá. Primeiro momento, da entrada no território do Estado do bem ou mercadoria oriundo de outro Estado, adquirido por contribuinte de imposto e destinado ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo mobilizado. Aqui, pessoal, nós estamos falando do ICMS de FAO, quando é devido pelo contribuinte destinatário. Ou seja, o contribuinte do Estado do Ceará compra bens para uso e consumo ou para o ativo mobilizado em outro Estado. Então, o momento da ocorrência do fato gerador se prefaz, ocorre quando dá entrada no território cearense. E por que isso, pessoal? Porque a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO é do próprio contribuinte destinatário. É ele que tem que pagar o ICMS de FAO. E ele só pode pagar esse ICMS de FAO quando a mercadoria entrar no seu estabelecimento, quando a mercadoria entrar no território do Estado do Ceará. Então, a partir daí, é que se perfaz as relações jurídicas entre o Estado destino e o seu próprio contribuinte destinatário. E este contribuinte destinatário é quem tem que pagar o ICMS de FAO. Por isso que o momento da ocorrência do fato gerador é na entrada do território do Estado do Ceará. Isto é mais uma prova cabal sobre a importância de quem é o responsável pelo ICMS de FAO. Neste caso, como o destinatário é contribuinte, então é ele que tem que pagar o ICMS. E ele só vai pagar esse ICMS quando a mercadoria entrar no território cearense. E quando a mercadoria estiver no estabelecimento do estado de origem, ou estiver em trânsito, no meio do caminho, ainda não ocorre o momento do fato gerador. Não se pode falar em ICMS de FAO. Só se fala em ICMS de FAO por ocasião da entrada dessa mercadoria no território do Estado do Ceará. É o que diz a própria lei do Estado do Ceará. Agora, o segundo momento, vamos ver agora. O momento da ocorrência do fato gerador ocorre na saída do estabelecimento de contribuinte ou bem ou mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte de imposto domiciliado no Estado de destino. Ou seja, se eu sou um consumidor final, não contribuinte de imposto, e adquiro uma mercadoria em outro Estado, o momento da ocorrência do fato gerador vai se dar, se perfaz, por ocasião da saída do estabelecimento do próprio contribuinte remetente. E por que a lei determinou isso? Porque a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO é exclusiva do próprio contribuinte remetente. Tanto que o momento da ocorrência, a concretude da hipótese de incidência se perfaz justamente por ocasião da saída do estabelecimento do contribuinte remetente dessa mercadoria destinada a outro Estado. Isso significa dizer que, enquanto a mercadoria estiver saindo do estabelecimento do contribuinte remetente e estiver em trânsito, não há que se falar
de consumidor final, porque o consumidor final sequer recebeu essa mercadoria. Ora, se o consumidor final não recebeu essa mercadoria, não houve uma muita ocorrência do fato gerador em relação a ele. Não existe isso. Por quê? Porque ele não é o responsável pelo pagamento do ICMS de FAO. Quem é o responsável pelo pagamento do ICMS de FAO é o próprio contribuinte remetente. Tanto que o momento do fato gerador ocorre justamente na saída do estabelecimento remetente. Então, isto é uma prova cabal de que somente o contribuinte remetente é responsável pelo pagamento do ICMS de FAO. O consumidor final, nem o contribuinte, não tem, volto a repetir, nenhuma responsabilidade por esse pagamento. Nem responsabilidade subsidiária, nem responsabilidade solidária. Nenhum tipo de responsabilidade. E por que isso? Porque a própria lei determina que a responsabilidade só pode atingir um terceiro, ou seja, quem não for sujeito passivo, só pode atingir um terceiro se esse terceiro der causa à infração. Se esse terceiro for omisso em relação à ocorrência do fato gerador, em relação à hipótese de incidência. Ora, esse terceiro, no caso do consumidor final não contribuinte, não dá nenhuma causa à infração. Ele não fez absolutamente nada. Simplesmente ele comprou uma mercadoria, pagou o preço da mercadoria e ficou ao aguardo de receber esta mercadoria. Agora, ele ficou também ao aguardo de que o contribuinte remetente também faça parte dele, que é simplesmente emitir a nota fiscal, apurando o ICMS devido ao estado de destino e recolher esse ICMS devido ao estado de destino, para que aquela compra e venda se concretize, para que o imposto devido a essa operação também se concretize e para que a justiça fiscal seja feita. Então, cabe ao consumidor final a parte dele, que ele já fez, cabe ao contribuinte remetente a parte dele, que é pagar o ICMS de FAO. Se esse contribuinte remetente não paga o ICMS de FAO, não pode a lei, em forma alguma, atribuir tal responsabilidade para o consumidor final, por se tratar simplesmente de uma injustiça, de um absurdo, e também por se tratar de uma inconstitucionalidade, porque é contra a regra prevista na própria Constituição Federal, é contra o Convênio 236/2021, é contra a Lei Complementar Candir, é contra todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro. Mas por que o Estado Ceará resolveu fazer essa cobrança? Porque usou de uma coisa chamada, porque é mais cômodo cobrar do consumidor final, retendo a mercadoria dele. Se ele não pagar o ICMS de FAO, ele não recebe a mercadoria. Pessoal, isso se chama arbitrariedade. Arbitrariedade. Coisa que o Ceará jamais deveria fazer. Tanto que a maioria dos estados, a esmagadora maioria dos estados, não faz isso. Eles não colocaram na sua legislação a responsabilidade pelo pagamento do ICMS de FAO ao consumidor final. Não! Ele simplesmente diz, é responsável pelo pagamento do ICMS de FAO o contribuinte remetente. Agora, alguns estados, por coincidência, alguns estados do Nordeste, naquela ânsia de cada vez mais de arrecadar, passa por cima da Constituição Federal, passa por cima da Lei Complementar Candir e decide cobrar o imposto de quem não deve. Como é que, por exemplo, eu me sentiria ao comprar uma televisão numa loja aqui de Fortaleza, pago o preço dessa televisão, e esta loja de Fortaleza deixa de pagar o imposto devido ao estado do Ceará, e o servidor da Safai vai me cobrar esse imposto que aquela loja não pagou. Como é que eu ia me sentir? Eu, consumidor final, tenho que pagar o imposto devido pelo dono da loja, que vendeu a mercadoria para mim, e dentro do preço dessa mercadoria está o imposto que eu paguei. Está embutido o preço do ICMS, porque todos nós sabemos que o ICMS é cobrado por dentro. O ICMS não é cobrado por fora da operação. Ele é sempre cobrado por dentro. Se ele é cobrado por dentro, significa que o valor daquele imposto que foi embutido por dentro foi para as mãos do contribuinte vendedor. Ora, se o contribuinte vendedor está de posse daquele dinheiro que recebeu do comprador da mercadoria, ele é um substituto tributário. Ele tem a obrigação de repassar esse imposto para o estado de destino, para o estado que tem direito a esse ICMS de FAO, que tem direito a esse ICMS da operação. No caso da loja, como a operação é interna, então o contribuinte, vendedor, tem a obrigação de pagar o ICMS ao estado dele. Como é que eu que compro uma televisão numa loja daqui, tenho responsabilidade para pagar esse imposto?
Não, senhora, não é assim que funciona a coisa. Não é assim que o direito funciona. Agora, se eu compro uma mercadoria, se eu compro uma televisão sem nota fiscal, aí não, aí é diferente. Eu estou sendo conivente com essa sonegação. Aí é outra história. Aí, nesse caso, eu sou responsabilizado pelo pagamento do imposto, porque eu comprei a mercadoria sem nota fiscal. Ora, no caso do semestre de FAO, pessoal, tudo foi feito dentro da legitimidade. A nota fiscal foi emitida, a chave de certificado digital foi homologada pela Receita Federal, dando idoneidade àquela nota fiscal. O contribuinte é idôneo, o contribuinte remetente de outro estado é idôneo. O consumidor final do estado destinatário também é idôneo, é legítimo. Então, como? Em que momento tu pode cobrar esse ICMS de FAO do consumidor final? O que foi que ele faz para que essa cobrança seja feita? Cobrando um imposto em duplicidade, cobrando um imposto passando por cima da Constituição Federal. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo, e eu estou numa luta titânica para tentar reverter essa situação para que, a benefício do próprio Estado do Ceará, a benefício da própria Secretaria de Fazenda, eles se preocupem em cobrar o ICMS de FAO de quem deve, que é o contribuinte remetente. E aqui eu queria dar uma sugestão para o pessoal da fiscalização da Secretaria da Fazenda. É uma sugestão que vai facilitar, que vai possibilitar que esses fiscais, tanto do estabelecimento como do trânsito, possa ter, digamos assim, um ganho de produtividade. E qual é a proposta que eu estou fazendo? É que, como as mercadorias chegam aqui no estado do Ceará, os milhares, todo dia chegam milhares e milhares de mercadorias compradas pela internet, seja via aeroporto, avião pelo aeroporto, seja via rodovia, seja pelos correios. O próprio centro de distribuição de correio daqui de Fortaleza está abarrotado de mercadoria, de pacotes que chegam diariamente. Então, o que é que deve a Secretaria de Fazenda fazer? No caso, a coordenação da fiscalização de estabelecimento e a coordenação da fiscalização de trânsito. Fazer uma força-tarefa para que uma determinada quantidade de fiscais fiscalize e analise todos os pacotes que chegam, para verificar quais daqueles pacotes não vão pagar o ICMS de FAO. Se algum desses pacotes não vier com pagamento do ICMS de FAO, então, nesse caso, deve os fiscais lavrar o auto de infração e enviar via correio, com aviso de recebimento, para o endereço dos contribuintes remetentes que estão nas próprias notas fiscais de venda dessas mercadorias. Vejam o ganho de produtividade que todos os fiscais dessa fase iriam ter ao fazer essa força-tarefa. E eu volto a repetir, essa força-tarefa sempre pode ser composta por fiscal de estabelecimento como fiscal de trânsito. No fiscal de trânsito, basta que eles façam uma força-tarefa nos aeroportos, no próprio correio, e no caso de fiscalização de estabelecimento, que façam mandado de monitoramento fiscal para analisar quais mercadorias que chegam diariamente não vêm com o ICMS de FAO pago. E são milhares, pessoal, milhares. E desses milhares, quantos não vêm com a GNRE paga? Quantos não vêm com o ICMS de FAO não pago? Então é uma excelente oportunidade para que o Estado do Ceará consiga ter a sua receita. Até porque é uma forma de intimidar os contribuintes remetentes. Por quê? Porque à medida que os contribuintes remetentes, ao saber que estão sendo autuados pelos fiscais da Secretaria da Fazenda, porque não estão pagando o ICMS de FAO, é claro que eles não vão mais não vão mais fazer isso. Eles vão pagar o ICMS de FAO, antes mesmo da saída do seu estabelecimento, para não ter problema com o conflito do Estado do Ceará, inclusive para não ter problema de perder os clientes. Porque na medida que as mercadorias chegam, aí a Cefaz apreende essa mercadoria, o consumidor final não recebe, o que é que o consumidor vai fazer? Olha, eu não quero mais a mercadoria foi retida, eu não vou pagar esse ICMS de FAO, eu não devo ICMS de FAO, por que é que eu vou pagar o imposto que eu não devo? Esse imposto eu já paguei quando eu paguei pela mercadoria. Então é isso que o Estado do Ceará está provocando. É uma revolta contra os consumidores, em relação aos consumidores finais e beneficiando os contribuintes remetentes, que ficam com o dinheiro dos consumidores finais dentro do próprio da mercadoria. Portanto, então eu conclamo, eu imploro ao pessoal da fiscalização do Estado do Ceará que cuide de fazer essa força-tarefa, dividindo a força-tarefa tanto para os fiscais de estabelecimento como para os fiscais de trânsito, para que fiscalize
todos, eu falo, todos os pacotes com mercadoria que chegam via online, pelo correio, via rodovia, ferrovia ou avião. Mas verifique, não é por amostragem, mas mercadoria por mercadoria. Que eu tenho certeza absoluta que serão milhares e milhares de cobranças que vocês vão fazer. Milhares e milhares de autos de infrações. E que vai ajudar a produtividade de vocês. E, ao mesmo tempo, vai coibir a sonegação cometida, este sim, pelos contribuintes remetentes de outro Estado, que está utilizando esta lei do Estado do Ceará, se beneficiando desta lei do Estado do Ceará, para passar por cima da Constituição Federal e não pagar o ICMS de FAO por ele devido, transferindo essa responsabilidade de forma leviana aos consumidores finais, não contribuintes, que não tem nada a ver com essa história. Então é este concreto que eu peço, essa imploração que eu faço para que o pessoal da Secretaria da Fazenda se preocupe em estabelecer uma força-tarefa para cobrar esse ICMS de FAO não pago pelos contribuintes remetentes. E por hoje, pessoal, eu termino a minha aula e agradeço pela atenção, e agradeço ao Auditeste pela essa oportunidade e fico sempre à disposição de vocês. Até a próxima.